Olá, pessoal! Ontem eu vi uma matéria de uma publicitária em Belo Horizonte que acusou uma cafeteria de racismo. Ela estava usando o Wi-Fi, usando o seu computador notebook e consumiu um cappuccino e um croissant. E, segundo ela, ela foi maltratada nessa cafeteria que chama Fofo Belas, no bairro de Lourdes. Então, vou deixar claro aqui para vocês, eu não conheço essa cafeteria, nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez que eu escutei a respeito dela, mas eu sei que o bairro de Lourdes é um bairro de classe nobre. E é um bairro que eu não frequento muito, apesar de achar muito bonito, porque normalmente os preços lá são mais altos. Então, é um bairro considerado de classe nobre, né? Então, é um bairro de classe AAA em Belo Horizonte. E já mostrei para vocês no canal, inclusive, vários outros restaurantes, lugares no bairro de Lourdes, mas eu não costumo frequentar muito o bairro de Lourdes, justamente porque eu sei que tem um custo maior. Então, esse assunto tem várias camadas, porque eu também, como publicitária, eu sempre penso no lado do negócio, né, da cafeteria. Então, como eu represento marcas, eu também vejo o lado do local, além de ver o lado do consumidor, porque eu trabalho com usabilidade, né? User Experience, UX, né? Que é você é, justamente ter um bom atendimento para que o cliente saia falando bem de você, para que a experiência no local seja boa. Então, eu tenho percebido que muitas cafeterias estão reclamando de clientes que ficam utilizando os seus computadores como se fosse um coworking. Então, o primeiro problema aí do que eu vejo dessa situação é a falta de comunicação, a falta de comunicados formais por parte das cafeterias, instruindo, ensinando, lembrando ou relembrando o cliente que ali não é um ambiente de trabalho, e sim um ambiente para você sentar, tomar o seu café, ou às vezes até mesmo pegar o seu notebook, fazer uma reunião rápida, mas que tem uma rotatividade, que aquele estabelecimento precisa de clientes que consumam o tempo todo. Então, eu sou de uma época em que a gente sentava ali no café Três Corações e o próprio garçom já informava que a gente só poderia ficar no local se a gente estivesse consumindo. E sempre foi uma cafeteria muito cheia, muitas vezes lotada. Então é uma questão de bom senso a gente também priorizar o negócio, priorizar o lucro que a empresa precisa ter para existir e também para contratar funcionários e para gerar renda para o mercado. Então eu vejo que tem muitas cafeterias em Belo Horizonte reclamando a mesma coisa, mas falta esse comunicado formal, falta essa conversa com o cliente, nem que seja uma placa, nem que seja no cardápio informando ali que o cliente tem que manter essa fidelidade ao negócio. Ele também pode estabelecer como no supermercado, que você consome R$ 25, por exemplo, e tem uma hora grátis de estacionamento. Isso tudo é informado antes, né? Eu fui recentemente no Açaí, que eu não sabia que ele estava aberto no lugar do Extra, ali no centro de Belo Horizonte, que é um lugar que eu cresci indo com a minha mãe, e eu vi que eles estão abertos agora, e eles informam, olha, R$ 25 se você consumir é uma hora de estacionamento, R$ 50 são 2 horas. Então, você tem é, uma comunicação clara ali. E eu já, como publicitário, já trabalhei muito também de forma remota, já utilizei alguns cafés que são coworkers, por exemplo, o Moca Café no Vila da Serra, que é muito bom. Inclusive, teve uma vez que eu sentei e fui tomar um café, aliás, eu fui almoçar, e depois eu pedi uma água, a gente pediu uma água, e a água custou R$ 36. Então foi uma experiência ruim, porque a gente não esperava, não estava informado ali no cardápio que a água custava R$ 36, e a gente pagou, obviamente, mas não voltamos mais. Então, em Belo Horizonte acontece muito isso, que são atendimentos que não são equânimes, ou seja, não tem uma equanimidade, não tem. Você volta, você vai uma vez, é bom a experiência, você é bem atendido. Depois você volta e tem um funcionário que te trata de uma forma ríspida, ou o próprio dono fala alguma coisa. Então, é, é muito comum em Belo Horizonte você ser bem recebido em um dia e no outro não ser bem recebido. Além disso, por exemplo, eu já fui no granulado,
Eu gostava muito também. Teve uma vez que o atendente, tendo uma mesa pequena dentro do estabelecimento, a gente pediu para sentar e ele negou, falou que não tinha mesa. Então, eu também passo, né, por várias situações como consumidora de forma desagradável. Então, muitas vezes não é o racismo, e sim aquele atendimento que é já precário, que não é tão bom como às vezes em outros estados, como Curitiba, por exemplo. Sempre fui muito bem recebida, atendida em todos os lugares que eu fui. São Paulo tem um atendimento melhor. Então, é necessário que a gente também entenda essa parte, que a gente evite esses conflitos, porque é desagradável. Eu, quando vou trabalhar, eu prefiro contratar um coworking. Tem vários lugares gratuitos em Belo Horizonte, inclusive, que você pode levar o seu computador. Lá no Shopping Contagem tem um espaço super bonito, no Minas Shopping tem. No próprio pátio tem um coworking gratuito. Então você pode, como consumidor também, selecionar os melhores lugares, né? Coisas certas em lugares errados também são coisas erradas. Então, a minha dica para as cafeterias é que vocês comecem a fazer campanhas de conscientização de que ali é um ambiente para conversa, para tomar um café, para degustar alguma coisa, tomando um café, um cappuccino, né? Quando eu fui também no Café do Centro, que é uma cafeteria, não sei se eu estou falando certo, é uma cafeteria parisiense na Savassi, eles também ficam sempre lotados. E eu fiquei constrangida quando eu finalizei o meu café e quis já pagar e sair logo para liberar para outros clientes. Então, a gente também tem que pensar que a gente está pagando sim, mas a gente não está bancando o lugar. O lugar precisa se sustentar, né? A publicitária, ela também disse que outras pessoas estariam consumindo e não foram constrangidas como ela. Então, eu acho que é só ela para entender o que ela passou de verdade, realmente se foi racismo, aí está numa investigação. Mas a gente também não sabe o que aquelas pessoas estavam consumindo. Elas poderiam estar consumindo mais. Mas, de toda forma, não justifica ser maltratado em um lugar, independente do que você faça. Eu acho que a comunicação ela tem que ser dita antes, né? O combinado não sai caro. Então, como eu trabalho com comunicação, eu acho que muitas marcas pecam por isso, por não comunicar. E muitas vezes não ser mesmo, não falar da forma correta, explicando para o cliente aquilo, orientando, finalizando o atendimento de uma forma agradável. Então, gente, deixa aí seu comentário, o que você acha sobre isso, e espero que eu tenha contribuído em algo aí para vocês. É muito importante que a gente tenha boas experiências, né, que nós sejamos bem atendidos nos lugares, e Belo Horizonte tem esse problema realmente, mas que também a gente saiba selecionar os lugares que a gente vai. Lourdes é um lugar que eu evito, porque eu sei que tem um custo mais alto. Mas, de toda forma, não justifica você pagar mais e também ser maltratado. E também não justifica você ficar horas e horas consumindo apenas um café e um croissant. Tem outros lugares, como eu falei, até no Circuito Liberdade, tem a biblioteca, tem o café do CCBB, tem vários outros locais que são seguros e que você pode utilizar o Wi-Fi. Outra questão do Wi-Fi também para as cafeterias é, tem gente que falou nos comentários, olha, tem cafeteria que fica 15 minutos ali e desliga o Wi-Fi. Já mostra para o cliente que se ele precisar de mais tempo, ele tem que ir num lugar especializado. Então, falta essa comunicação. E também pode ser cobrado, ou então, se você não quiser ter esse problema, não disponibiliza o Wi-Fi. Então, essa junção também é um problema. É isso, pessoal. Eu deixo aí minha colaboração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.